Olá, minha bebê! Seja muito bem-vinda à Semana da Boneca Russa. Meu nome é Fátima Soler e nessa série de aulas eu vou te mostrar o que você precisa aprender para confeccionar uma boneca russa do absoluto zero. Mesmo que você nunca tenha costurado algo na vida, pode ficar tranquila que nós vamos por partes e no final você terá uma boneca russa encantadora confeccionada por você. E para que isso seja possível, eu preparei 4 aulas que serão liberadas todos os dias às 9 da manhã aqui no YouTube. E também 4 lives para complementar o conteúdo das aulas e tirarmos dúvidas. Essas lives acontecerão lá no meu Instagram, todos os dias às 8h30 da noite, começando hoje. Então, se você ainda não me segue lá, ó, tá aqui o meu arroba e também o link vai estar na descrição da aula. E se você caiu de paraquedas nessa aula, eu quero te dizer que a lista de materiais e os moldes da Semana da Boneca Russa serão disponibilizados gratuitamente para você conseguir fazer a sua bonequinha. Para ter acesso a esses PDFs, você precisa entrar no grupo do WhatsApp. O link está na descrição dessa aula, aqui, logo abaixo. Se você está assistindo pelo celular, você vai tirar o vídeo da tela cheia e logo abaixo do título dessa aula, você vai clicar em mais. Depois você vai ver que aparece novamente a palavra mais para você clicar em cima. Prontinho! Você está com a descrição aberta, com todos os links ali prontinhos para você entrar. Então, leia a descrição da aula até o final. Por uma questão de didática, esse conteúdo foi dividido em 4 aulas. Na aula 1, no caso hoje, você vai aprender a confeccionar um sapatinho modelado, que com certeza dará um charme a mais para as suas bonequinhas. E fica tranquila, você vai aprender nos mínimos detalhes. Sapatinho torto, minha bebê? Nunca mais! E o complemento dessa aula são os 4 pilares que fizeram a minha carreira como bonequeira, porque não basta saber só a parte técnica para ter sucesso. Se o seu objetivo é vender, transformar o seu artesanato em renda, esses pilares são fundamentais. Na aula 2, eu vou te ensinar a costurar o corpinho da nossa bonequinha e como encher ela, tudo nos mínimos detalhes. Já na aula 3, você irá aprender como montar a sua boneca. E não é qualquer montagem não, pois a sua bonequinha terá articulações, uma cabecinha que rotaciona 360 graus, técnicas que vão diferenciar o seu artesanato. Em seguida, vamos fazer a coisa que eu mais gosto, que são as roupinhas dela. Roupinhas ricas em detalhes e muito encantadoras. E também irei contar a história da boneca russa, que além de super interessante, também pode te ajudar até mesmo na hora de realizar uma venda. Acredite! E a aula mais esperada, a aula número 4. Nela, eu vou te mostrar a aplicação do cabelo, porque para muitas bonequeiras é a parte mais delicada, onde muitas erram ao fazer o acabamento. Então, se você passa por essa dificuldade, tenho certeza que você não vai querer perder. E se você nunca fez uma bonequinha? Bom, preciso dizer que você não pode perder essa aula, porque além de te ensinar a fazer a aplicação do cabelo muito simples, sem perrengues, eu vou te apresentar uma oportunidade de finalmente conseguir viver do seu artesanato e ser muito bem valorizado por sua arte. E nesse momento eu preciso dizer uma coisa: milhares de mulheres se inscreveram para esse evento. Umas que já são bonequeiras e estão aqui para se aprimorar. Outras que estão buscando uma nova fonte de renda. Ou mesmo as que estão aqui para aprender a fazer bonecas como terapia, por hobby mesmo. Mas você vai ver que a cada aula teremos menos pessoas assistindo. E infelizmente isso é normal, porque só chegam até o fim as que estão comprometidas em alcançar seus objetivos. E o ano já começou. Estamos completando 2 meses. Então, para atingir esses objetivos, precisamos nos mexer e não deixar essa oportunidade passar. Então, já comenta aqui embaixo a hashtag Estou Comprometida para registrar o seu comprometimento com você mesma. Porque eu quero ver você confeccionando e vendendo bonecas, conseguindo trabalhar da sua própria casa, fazendo
fazendo algo que ama e espalhando esse sentimento tão incrível que só as bonecas deixam no nosso coração. Mas para isso, você vai precisar acompanhar as aulas até o fim. E se você acha que fazer bonecas é algo difícil e você não vai conseguir, olha esses prints. São de pessoas que participaram da última edição desse evento. Eu recebi várias fotos de pessoas que nunca sequer tinham colocado uma linha na agulha. São muitas e muitas fotos. Eu selecionei aqui só algumas para te mostrar. E ó, lembra do que eu falei do comprometimento, né? A próxima foto que eu quero receber é da sua bonequinha. E tudo que eu vou compartilhar com você aqui é o que eu vivo e aplico no meu dia a dia. Técnicas que vão fazer você sair disso para chegar a um resultado incrível como esse. Todo o conteúdo que eu vou passar nessa semana é o fruto de mais de 12 anos de bonecaria, mais de 1000 bonecas vendidas e mais de 1.400 alunas espalhadas pelo mundo. Então, fica comigo até o final, bebê, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar por tudo isso. Mas antes que você pense que precisa de dom para fazer bonecas ou mesmo esteja esperando o momento certo para começar, eu errei muito quando eu iniciei. E não comecei no momento mais tranquilo da minha vida, não. A minha história com as bonecas começou em 2011, em uma fase muito difícil da minha vida. Eu sofri um acidente muito sério. E antes disso, o que eu mais amava fazer no meu tempo livre era montar a cavalo. E após esse acidente, eu não pude mais fazer o que eu amava. E sinceramente, eu não sabia para onde correr. Porque aquilo era a minha válvula de escape da minha profissão como advogada. Eu fiquei depressiva. Eu nem conseguia chegar perto dos meus cavalos mais. Então, eu resolvi vendê-los e nessa situação eu comecei a viajar pelo mundo e conheci em uma dessas ocasiões as bonecas de pano, mais especificamente a boneca Tilda. Eu me apaixonei perdidamente e percebi que além de ser uma paixão, essas bonecas eram vendidas como verdadeiros artigos de luxo, expostas em lojas exclusivas e caríssimas na Europa. Então, eu resolvi que iria me arriscar com as bonecas de pano. No início, eu conheci a história dessas bonecas. Comprei os livros, comprei tecidos, agulha e também comprei uma máquina de costura. Na minha primeira tentativa, a máquina quebrou, porque eu não sabia nem sequer usar uma máquina. E parecia que estava tudo dando errado. Eu já estava ficando frustrada, porque eu não via resultado, porque eu não ia para frente. Mas aí, eu finalmente consegui confeccionar a minha primeira boneca russa. E posso garantir, foi o sentimento mais satisfatório que eu já tive na vida. Por vários motivos, mas o principal é que eu sempre ganhei ou comprei as minhas bonecas. E naquele momento eu tinha nas minhas mãos a minha primeira obra de arte, feita 100% por mim. E por esse sentimento que eu tive ao fazer a minha primeira boneca, isso me fez querer confeccionar mais. Era todo fim de semana uma boneca. E pasmem, algumas pessoas começaram a se interessar. E foi aí que eu vendi a minha primeira boneca. Realmente foi um sentimento incrível. E depois dessa primeira venda, tudo mudou. Eu vi finalmente que era real, que era possível, que eu poderia ir muito além de fazer somente por hobby, paixão ou por terapia. Porque sim, só o fato de estar ali costurando uma bonequinha para presentear alguém da minha família, isso me tranquilizava muito. E como eu disse para vocês, eu comecei a confeccionar bonecas para ser uma válvula de escape, uma terapia, mas acabei percebendo uma oportunidade incrível. Então, foi inevitável eu tornar isso a minha fonte de renda. Claro que não foi do dia para a noite, mas com o tempo eu percebi que eu poderia deixar a minha profissão de advogada e tornar isso a minha fonte de renda principal, fazendo o que eu amava. E isso me deu muita confiança. Tanto que de lá para cá foi essa confiança, a persistência e outras coisas que eu já vou te explicar que possibilitaram tantas mudanças boas na minha vida. Então eu comecei realmente a me empenhar. Corri atrás de clientes, aprimorei minhas técnicas, testei novos materiais e naturalmente eu fui colhendo os resultados. Depois de um tempo eu comecei a vender muito. Teve inclusive um mês que eu quase enlouqueci, porque eu vendi 42 bonecas para
3 festas diferentes. Naquele momento deu até um frio na barriga. Eu pensei, será que eu sou realmente capaz de entregar todas a tempo? E confesso que não foi fácil, mas o resultado final foi compensador. Tanto de ver as minhas clientes satisfeitas, como ver o resultado financeiro. Porque eu vou te falar, se me contassem que eu ganharia tanto dinheiro com artesanato, ó, eu teria começado muito antes. Mas o que eu fiz para vender tantas bonecas nessa minha jornada no mundo da bonecaria? Eu foquei em 4 coisas. 4 pilares simples que transformaram a minha vida e que agora podem transformar a sua como artesã também. E ó, não importa se você está começando agora na bonecaria ou se você já tem anos de experiência. O que importa é que se você aplicá-los, você terá resultado. Mas como eu sei que você está ansiosa pelo momento mão na massa, depois eu conto esses 4 pilares super importantes, combinado? Fica até o final. Agora vamos começar a confeccionar a nossa bonequinha? O primeiro passo será confeccionarmos esse sapatinho modelado e servirá como base de sustentação para nossa boneca, além de, claro, dar um charme a mais para ela. Vamos lá? Eu só vou organizar a mesa aqui, trocar de roupa, colocar o meu avental mágico e eu já volto. Muito bem, minhas bebês, conforme vocês podem ver, eu já arrumei aqui toda a minha bagunça, já coloquei o meu avental de trabalho e vamos finalmente para o nosso mão na massa, onde nós vamos aprender a fazer esse sapatinho lindinho e totalmente modelado. Muito bem, tenho aqui todo o meu material. Não se preocupem, tenham calma, porque eu vou, a cada material que eu for utilizando, eu vou falando para vocês a respeito do equipamento, ok? Eu quero fazer, antes de começar, algumas considerações. Primeiro vou colocar meu óculos, porque todo mundo sabe que tia Fátima sem óculos é cega feito um tatu. Nós vamos trabalhar, eu tenho aqui 2 tipos de cola, ok? Eu tenho, por incrível que pareça, uma cola chamada cola vinil, ó, que é um adesivo para PVC. E eu uso ela quando eu preciso colar a sola com o sapatinho. Por quê? Porque ela faz o mesmo trabalho, ó, ela tem uma viscosidade super boa, é transparente e ela faz o mesmo resultado, ó, da cola do sapateiro, com a vantagem de que ela não deixa branco, ok? Então ela vai trabalhar muito melhor a colagem. E para a colagem do couro, nós vamos trabalhar com a Brasco Art, que é uma cola universal. E eu gosto dessas duas porque nenhuma das duas tem tolueno, ok? Então são colas que mesmo quem tem alergia ou intolerância ao cheiro de produtos químicos, pode trabalhar tranquilamente com essa. Tenho aqui já os meus moldes, que vocês também já têm. Quem ainda não tem, no descritivo aqui da aula, vocês têm os links para encontrar todo o material, a lista de material, os moldes, inclusive lista de fornecedor. Então, fique atento aqui no descritivo da aula. Nós vamos usar a borracha para sapatinho, vamos usar o recouro, também conhecido como soleta, ó. Ele é um papelão feito com papel e couro. Então ele tem uma resistência muito maior. Ele é flexível, mas no entanto ele fica retinho para quando eu preciso montar o meu sapato. Vamos usar um couro, ó, prestem bem atenção aqui na grossura, na espessura. Conseguem ver aqui em cima? A espessura sem ficar muito desfocado, ó. Ele tem que ser fino. E procurem comprar um couro que não tenha pelinho atrás, porque tem couros que são peludos atrás. Procurem comprar esse que ele já é mais lixado, então ele vai dar um acabamento melhor. Um tamanho desse aqui, para vocês terem ideia, nós vamos fazer aqui 2 pares de sapato, 4 sapatinhos, numa tirinha desse tamanho aqui. Eu já tenho aqui a minha, que eu escolhi a cor marrom, para desenhar. Vamos precisar de uma base de cortiça. Por quê? Porque eu preciso um lugar onde os meus alfinetes entrem
e fiquem fixos, ok? Aliás, falando em alfinete, eu estou usando o alfinete niquelado cabeça de diamante. Ele se chama com este nome porque a cabeça dele parece realmente um diamante. São os alfinetes mais grossos e mais resistentes. Vamos precisar de um furador, um agulhão, também chamado de furador, e vamos precisar da cola de couraça, ok? A cola de couraça ela é muito importante porque, além do sapatinho ficar modelado, ele vai ficar durinho, ó. Você toca aqui e no contraforte ele é durinho. E isso é muito importante. Por quê? Bebê, o sapatinho, ele não é apenas um acessório bonitinho. Ele é a base de sustentação da sua boneca. Por quê? Vou mostrar para vocês, que eu gosto de mostrar cada detalhe para as minhas alunas entenderem. Eu vou tirar o sapatinho dessa daqui e vou tirar o outro pezinho. Ó, tenho aqui também o sapatinho. O que que acontece? Essa boneca aqui, o pezinho dela é um pezinho delicado. E por mais que a gente consiga fazer ele retinho, ó, ela não para em pé sozinha. Ela não vai parar em pé sozinha. A não ser que você faça aquele pezão grandão desse tamanho, que eu não gosto, para poder dar a sustentação. Como eu trabalho com a boneca, olha só, ela tem a perninha modelada, parece a batatinha da perna, ela é uma boneca toda delicadinha, eu não vou estragar fazendo um pezão gigantesco. Então, para isso, nós temos o sapatinho que, além de ser altamente fofinho, ele também é a base que sustenta a minha estrutura em pé, porque a minha boneca é uma estrutura. Então, a base para ela é extremamente importante. Aliás, a base é extremamente importante para tudo na vida. Para construir um prédio, quanto melhor for a tua estruturação básica, a tua fundação, mais alto vai ser o edifício que você vai poder construir. Funciona para um relacionamento, funciona para uma boneca, funciona para um curso. Quando você tem uma base muito sólida, você consegue progredir, você consegue evoluir no teu trabalho de uma maneira muito mais precisa. Então, o sapatinho é a nossa base de sustentação, não apenas um acessório cuti-cuti, porque ele é muito fofo. Antes que alguém me pergunte, pode fazer com corino, tia Fátima? Olha só, esse sapato modelado, no corino é muito difícil fazer. Olha, eu tenho um aqui. O corino, vocês percebem que ele fica nesse ângulo reto? Olhem a diferença. E não é por causa de tamanho não, porque aqui eu tenho um pequeno também, ó. Ele faz um ângulo reto. O corino não se presta para ser modelado. Por quê? Porque ele é um plástico. Ele nada mais é do que um plástico com um forro de TNT. Então, eu não gosto desse sapato colado e na técnica da plataforma só funciona o couro. Então, vamos trabalhar com o couro, ok? Muito bem, partindo disso, o que é que nós vamos fazer? Nosso primeiro passo, nós vamos passar o molde para o meu couro. Vou pegar aqui o couro do avesso, vou dar uma dica para vocês. Primeiro pulo do gato. Quando vocês forem desenhar, procurem colocar o teu molde sempre aproveitando o máximo possível, ó, o máximo possível os cantinhos, para você não perder nada de material na hora que você for desenhar. Porque é importantíssimo você ter uma boa base do quanto você está gastando de material. Precificação, bebê, é tudo. Então, isso aqui, o saber desenhar, faz parte da tua economia na precificação. Ó, vou vir aqui, vou desenhar da melhor maneira que se encaixe o meu molde,
sempre aproveitando cada pedacinho. Vou desenhar 2 vezes este, que é a frente, e vou desenhar 2 vezes a parte de trás. Qual vai ser o meu resultado? Este daqui, ó. Vamos ficar com a parte da frente e a parte de trás. Você pode ir lá na tua máquina de costura, mas olha, veja bem, depende da sua máquina, você tome muito cuidado, porque as máquinas de hoje de plástico, elas são muito difíceis de costurar couro e elas acabam enroscando embaixo e prejudicando a máquina. Se você tem uma máquina um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais antiga, maravilha. Caso contrário, você coloca no ponto 5 e vai costurando 4,5 e vai costurando bem devagar para não danificar a tua máquina. Você pode pespontar, olha aqui que bonitinho que fica. Conseguem ver, produção? Ó, pespontadinho, bonitinho. Próxima etapa, nós vamos colocar esse couro na água. Sim, na água. Por quê? O meu já ficou na água, tá? Está bem maleável para poder modelar. E outra coisa que nós vamos fazer alguns picotes nesta parte de trás dele. Por quê? Porque ela vai arredondar. Próxima etapa, nós vamos pegar o nosso molde, que tem inclusive aqui no descritivo do vídeo, tem um link de uma aula especial onde eu ensino você a fazer o teu próprio pezinho, porque não é todo mundo que tem o método a almofada 3 em 1. No link eu vou te ensinar como fazer uma almofada, isso aqui se chama almofada, tá? Em biscuit, ok? Aí você vai fazer do tamanho que você quiser, inclusive. Por quê? Porque este pezinho é necessário quando nós fazemos o sapato na técnica da plataforma, que é essa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje. Muito bem, primeiro passo. Ponho o meu pezinho na mesa, na minha base de fixação, aplico o meu moldinho aqui e ó, coloco o meu primeiro alfinete. Coloco aqui o meu primeiro alfinete. Eu tenho aqui uma espátula que vai me ajudar a ir baixando, mas antes de fazer isso, ó, eu vou fixar este canto aqui e este canto aqui. Vou subir aqui e vou mostrar para vocês. Ó, eu dei 3 pontos de apoio. Agora, ó, eu vou baixar este couro e vou aplicar um alfinete. Bem na base do pezinho. Seguro aqui atrás para os pezinhos não fugir de mim. Coloco aqui. Conforme eu vou baixando o couro, eu vou aplicando os alfinetes bem na base do sapatinho, ó. Estão vendo? Bem na base do meu molde. Vou vir agora para o lado de cá, porque eu não quero que ele estique demais um lado e o outro lado não estique. Ó, por isso que é importante que sejam esses alfinetes firmes. Esse aqui escapou. O que que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou reaplicar. Essa parte aqui é importantíssima. Giro. Giro novamente. Ó, vejam que a minha espátula está sempre mantendo o couro abaixado para facilitar a minha vida.
Muito bem. Apliquei toda a parte da frente, deixando ele modelado, ok? Muito bem. Próxima etapa, eu vou aplicar a parte de trás. Lembram que eu fiz esses cortezinhos aqui, ó? É justamente para ele poder fazer isso aqui, essa abertura. Centralizo na parte de trás, ó. Eu preciso que este... Aqui, vou mostrar em cima para vocês. Eu preciso que esta parte aqui fique bem no centro do meu pezinho. Centralizei. Vou vir aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar um alfinete num lado, outro do lado de cá. Outro do lado de cá. Vou tirar esses daqui, porque ele vai passar por cima. Vou verificar se tá bem centralizadinho. Aí eu reaplico o alfinete. Faço a mesma coisa do lado de cá. Um alfinete torto. E fica dessa maneira aqui, ó. Se você quiser, você até pode colocar um alfinetinho aqui para segurar essas partes de cá. Estão vendo aqui? Esse é o nosso famoso método voodoo, carinhosamente conhecido como método voodoo, cheio de alfinete. Mas eu sempre digo para as minhas alunas, não está nada tão bem feito que não haja como você melhorar. O que nós vamos fazer? Olha só, eu vou tirar aqui, vou até tirar essa base, para não me atrapalhar, e vou pegar aqui, ó, a minha forminha desenvolvida por mim, patenteada para o Brasil, para a aplicação do couro. De que maneira? Olhem só, presta atenção. Aquilo que nós sofremos no método voodoo, ó, coloco aqui, venho com halo de contenção e pimba. Só coloco um prendedor aqui, modeladinha em 2 segundos. Faço a mesma coisa com a parte de trás. Coloco aqui, vejo se está centralizada e mais 2 segundos nós temos os nossos 2 parzinhos, o nosso pezinho já pronto para secar. E isso daqui nós vamos deixar secar. Em dia quente, no resto do Brasil, porque Curitiba a gente não tem dia quente, na verdade nós temos um verão maravilhoso, são 3 dias inesquecíveis. Você vai deixar isso secar mais ou menos umas 3, 4 horas, para o couro ficar bem sequinho. Por quê? Uma vez depois de seco, ó, este aqui vai ser o nosso resultado. Deixa eu tirar daqui. Você vai desenformar, que nem você desenforma bolo. Ó, tiro ele da minha forminha. Tirei uma. Tirei a outra. Não preciso mais de você. Ah, não, vou precisar. Ah, não, vou precisar de um pé só. Tudo bem. E tenho ela modeladinha. Ó, estão vendo? Próxima etapa, nós vamos usar agora a cola de couraça. Essa cola, na realidade, ela não é exatamente uma cola, ela é uma resina endurecedora. Vou pegar aqui um cotonetinho.
E olha só. Deixar ela aqui mais no cantinho. Venho aqui e passo na frente, ó. Toda a frente do sapato. Uma camada normalmente é suficiente, mas se você quiser deixar o sapatinho bem durinho, você pode esperar secar entre uma camada e outra e passar 2 camadas. Tempo de secagem, em torno de meia horinha. Meia horinha ele tá seco. E aqui atrás no contraforte, ó, estão vendo? Exatamente no calcanhar, que a gente chama isso aqui de contraforte. Passamos aqui e vamos deixar secando para a nossa próxima etapa. Como eu já tenho aqui a minha gravada pronta, gravada, olha só, já tenho ela seca, ó, por dentro ele fica meio esbranquiçado, mas é normal. E ó, durinho significa que isso aqui não vai deformar. Então agora eu tô pronta para a nossa próxima etapa. Vou tirar isso daqui também. Agora nós pegamos a nossa soleta e ó, acontece a mágica de novo. Olha, lembra que nós temos aqui a forminha 3 em 1? Por que ela chama 3 em 1? Porque são 3 peças em uma, que se desmontam conforme a nossa necessidade. Depois que o sapato está modelado, eu vou continuar usando somente a almofada. Isso aqui chama-se almofada. Tiro a base, tiro o elo de contenção e vou agora montar o meu sapato. Ó, vou pegar aqui, usando a minha espatulinha. Vou aplicar cola em toda essa borda. Aplico aqui. Quando vocês trabalharem com cola, minhas bebês, procurem trabalhar com uma mesa de corte que não seja tão boa, porque se isso aqui cair, ela realmente gruda e não tem como tirar. Ó, aonde eu passei. Conseguem ver bem? Então, nas bordas todas. Vou esperar uns segundinhos para tirar esse brilho dela. Ó, tirou o brilho. Aí eu vou montar. Ó, vou colocar o sapatinho aqui. Seguro com o meu dedo aqui atrás, tá? É importantíssimo você segurar. Seguro as 2 laterais e começo do mesmo modo que eu fiz a montagem com os alfinetes, eu começo aqui pela frente, ó. Vou apertando, giro. Vou para o outro lado. Eu apoio e aperto toda essa lateral onde eu passei a cola, ao mesmo tempo que eu seguro o meu sapatinho aqui para ficar modelado como eu quero. Seguro alguns segundos. Ela tem uma colagem bem rápida, mas não é imediata. Se você quiser, você até pode fazer com a cola, aquela cola Super Bonder que cola rapidão, mas eu não gosto porque ela não cola bem o couro. Com o tempo ela seca e o couro descola. Segundo pulo do gato.
bem modeladinho. Estão vendo? A base tá bem... É nesse momento aqui que você cola e modela. Parte da frente está colada. Passamos agora para a parte de trás. A gente vem aqui, posiciona. Deixa eu virar aqui para facilitar para mim e para vocês. Ó, posicionei e faço a mesma coisa. Vou girando e apertando. Já vou cortar aqui para facilitar a visualização de vocês. Ó, bem coladinha a parte de trás, sobreposta na parte da frente. Muito bem, chegamos até aqui, vamos para a próxima etapa. Uso a minha base novamente e agora eu vou furar, vou fazer os furinhos. Se você não tem experiência com o furador, o que que você faz? Você vai pegar a tua caneta, fantasminha aqui, ó, que depois apaga, e você vai marcar a distância entre os pontos para que elas fiquem na mesma distância. O que que é importante? É que você veja, você vai fazer em toda a volta, para ter certeza que os seus pontos vão ficar igualzinho. Quando você faz esse furo, essas duas partes aqui que se sobrepõem, você precisa dar uma segurança nelas na hora do pontinho, que é isso daqui, ó, esse pontinho aqui. Estão vendo esse pontinho aqui, ó? É um pontinho de segurança, ok? Então, você vai vir e fazer o furinho, um furinho na parte da frente e outro furinho na parte de trás. Você pode usar o cinzel também, se você tiver. Eu não uso para fazer aula, eu às vezes uso para fazer as minhas peças, mas aqui para dar aula eu não uso porque ele faz um barulho, gente, que eu bato aqui na mesa, essa mesa treme. Então eu não gosto de fazer com barulho para não atrapalhar a concentração de vocês. E eu não gosto de aula com musiquinha, então é por isso que eu não uso o cinzel, mas se você tiver, você pode usar sem problema nenhum. Então vejam, tô com ele todo furadinho aqui. Próxima etapa, vou recortar esse excesso. Outro detalhe importantíssimo, gente, ó, nunca esqueçam, quando vocês estiverem trabalhando com couro, use a mesma tesoura só para couro, tá? Porque se você cortar tecido com ela, você tira o fio do couro. O que que nós vamos fazer agora? Ó, você pode usar a linha Gutenberg, que é uma linha de pesponto muito resistente, ela é muito resistente mesmo, para poder fazer os pespontos e deixar ele bonitinho. Vou cortar aqui. E agora nós vamos pespontar esse sapatinho. Ó, vou dar um nozinho na ponta. Venho aqui e começo em qualquer um dos meus buraquinhos. Eu vou dar os primeiros pontos para mostrar para vocês como que vai ficar, para vocês entenderem melhor. Espera aí, deixa eu dar pelo menos uns 3 pontinhos aqui, para vocês verem. Esse aqui não furou bem. Quando acontece isso, você vem aqui e marca novamente o teu furinho. Ó, você vai costurar e apertar. Isso aqui vai deixar o sapatinho não só bonito, mas
bem costuradinho. Ó, percebam aqui que ele fica um ponto sim, um ponto não. Um ponto sim, um ponto não. É porque o sapato, ele é costurado, o sapato normal de gente que tem dois, que é pespontado assim, né? Ele tem 2 agulhas, mas ele tem um suporte. Então eles costuram ao mesmo tempo utilizando 2 agulhas. Nós aqui vamos costurar com uma agulha só e vamos fazer a primeira volta e depois vamos fazer a segunda volta, sem problema nenhum. O importante é aqui, ó, que este ponto, era aqui que eu queria chegar, ó, que este pontinho aqui fique um segurando o outro. Ó, estão vendo? Ele fixou o couro de cima no couro de baixo. Então, agora é só você continuar costurando. Vai dar 2 voltas e ele vai ficar pespontadinho, como este aqui que eu já tenho pronto. Ó, bem pespontadinho, bem fechadinho, ok? Aqui embaixo você vê direitinho os pontos dele. Próxima etapa, nós vamos agora então recortar. Porém, para recortar, é importante que você faça o desenho de onde você vai recortar. Por quê? Para evitar cortar muito próximo, porque na fase de acabamento, que é a fase final, se você cortar muito próximo, você corre o risco de estragar na hora de lixar. Então, ó, por garantia, você desenha ele aqui. Já vou mostrar para vocês. Ó, você desenha em volta de todo o teu sapatinho. Aí agora que vem a parte interessante, que é o corte. Nós vamos recortar. Aqui tem um pulo do gato importantíssimo, prestem bem atenção. Você vai pegar a tua tesoura, tá? A minha tá soltando aqui um pouquinho. A sua tesoura vai ficar sempre reta na sua mão. Ela não vai se mover. O que que vai se mover? É a mão que segura o sapatinho. Olha só. Ó, tesoura reta, cortando, cortando, cortando. Ó, o meu sapatinho, a minha mão com o sapatinho que começa a virar. A tesoura fica retinha na minha mão. Por quê? Porque com isso você tem um controle muito melhor da pressão que você coloca para cortar e você vai cortar exatamente aonde você desenhou. Ó. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Ó, o resultado, então, é esse daqui, ó. Recortadinho aonde nós desenhamos. Feito isso, nós passamos agora para a união do pezinho com a sola. Neste caso aqui, eu estou usando uma solinha de borracha com ranhura, mas você pode usar uma simples, sem ranhura, que é só essa parte lisa e a parte de baixo, que parece um chapisquinho, como se fosse parede com reboco. O que que eu faço agora? Lembram que eu falei para vocês a respeito da cola, que vai trabalhar como cola de contato? Vamos fazer isso aqui agora, ó. Vou colocar aqui a minha cola. E essa cola aqui é super fácil de achar. Super, super fácil. Você encontra ela em material de construção. Aplico no sapatinho aqui também. Se você quiser, pode fazer com a Brasco Art também o mesmo processo, não tem problema nenhum. Eu só acho que esse aqui ele cola, ela evapora mais rápido e faz uma colagem mais rápida. Se bem que o tempo de cura da cola, ela vai demorar pelo menos umas 6 horas para ficar absolutamente curada, que a gente chama, que ela sem
sem risco de descolar. Ó, passo o dedinho aqui. E vou dar alguns segundos. Na realidade, o ideal é você esperar 10 minutos, tá? Que é o tempo dela fazer o efeito de cola de contato. Uma vez que saiu todo aquele brilho, aí você vai vir aqui, vai aplicar, segura e ó, vai baixando as pontinhas, as laterais. Coladinha, mas ainda não está suficientemente firme. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou cortar esse excesso. Vocês vão esperar, aqui eu não vou esperar, mas vocês vão esperar o tempo completo de cura dela. Inclusive, eu aconselho que você coloque os grampos, tá? Para prender a lateral, certo? Vocês vão vir aqui com os grampinhos e vão prender e esperar o tempo completo de colagem. Eu não vou esperar porque eu não tenho todo esse tempo, então eu vou fazer aqui o recorte. Para recortar isso aqui, nós temos duas possibilidades. Ou você desenha primeiro e depois recorta, ou você cola e depois recorta. Eu acho que colar e depois recortar, você tem um controle melhor, então você consegue recortar de uma forma muito mais perfeita. Pegamos uma outra tesoura e vamos repetir o processo. Tesoura retinha e ó, vou vindo aqui. Com a tesoura em pé, ela tem que estar bem em pezinha. E ó, quem vai girando é o meu sapatinho. Ó, com isso eu consigo colar ele, recortar ele bem rentezinho. Como o meu ainda está em processo de secagem, essa cola, eu vou colocar os meus grampinhos. E vou deixar secando antes de irmos para a fase final. Eu tenho um aqui já em fase final, porque vamos agora para o acabamento. Já está coladinho, sequinho, bonitinho. Qual é a próxima etapa? Nós vamos lixar. Deixa eu tirar isso tudo daqui, que já não vamos utilizar. E vamos então agora lixar o sapatinho. Você tem duas opções. Ou você vai pegar uma pedra pome e vai lixar. Lixa de unha. Qual é a intenção de eu lixar aqui? Por mais que ele já esteja bonitinho, eu quero que essa divisão, estão vendo que essa divisão aqui some? Você pode fazer isso com uma lixa de pome, pedra pome, que chama essa lixa, tá? Ou uma lixa de unha daquelas grossa. Você vai lixar de cima para baixo, ó. E nós conseguimos esse efeito. Como eu digo para vocês, não há nada que esteja tão bom que não possa ficar ainda melhor. Eu tenho aqui uma mini retífica, que essa mini retífica você aperta esse botão aqui, gira para a direita e troca esses. Aí eu giro para a direita, para a esquerda e travo. Isso daqui é uma mini retífica super baratinha, a minha é da marca Gielite. Você compra pelo Shopee, AliExpress, Mercado Livre, eu acho que custa 50, 60 reais.
se você quer facilitar e ter mais rapidez no teu processo. Porque olha aqui, ó, o que ela vai fazer? Ó, estão vendo? Quando eu digo para vocês que quando vocês estão trabalhando com couro, mais um pulo do gato. Inclusive, não façam as unhas, porque isso aqui destrói as suas unhas. Ó, tenho ela prontinha, já lixei. O que eu vou fazer agora? Vou tirar ela do meu molde, vou medir o tamanho das duas. Ó, mesmo tamanhinho. Perfeitinho. Agora, vou pegar a minha cola novamente e vou simplesmente colar. Passar um pouquinho lá e um pouquinho aqui, para que ela atue como cola de contato. Ali, um pouquinho aqui. Gente, quando eu era pequena, na escola, eu vivia passando cola tenaz, aquela cola branca, cola escolar na mão, só para ficar esfregando a mão na cola. Eu amava. Minha mãe achava que eu comia cola na escola, que minha cola não durava para nada nesse mundo. Ó, apertei. E agora nós temos duas opções. Ou nós usamos uma fitinha de cetim. Vou cortar aqui esta parte que está desfiando. Ou você pode usar a tirinha de corinho. Ó, eu tenho aqui a tira de couro e aqui eu tenho a tira de cetim. É você que vai decidir qual das duas você vai usar para acabamento. Então, temos aqui pronto o nosso sapatinho, que, como eu disse lá no começo da aula, não é apenas um acessório cuti-cuti. Ele é a base de sustentação que vai ajudar a manter a sua boneca em pezinho, como essa daqui. Então, agora que você já sabe fazer um sapatinho modelado, que é a base da sua boneca, você precisa aprender a base para o seu sucesso no mercado da bonecaria. Você lembra os pilares que eu comentei lá no começo da aula? Pois então, eles me ajudaram a conquistar o meu sucesso no artesanato. E agora eu quero compartilhar eles com você. E ó, esses pilares não são para te assustar, pelo contrário, é para você ter um mapa do que você precisa fazer se o seu foco é viver de bonecaria. Porque lá no começo eu me senti perdida do que eu deveria fazer, quais os passos que eu precisava dar. Então, esses pilares serão um mapa, como eu disse, para você. E eu tenho certeza que vai economizar muito tempo e fio de cabelo branco se vocês seguirem eles. Então, anota aí. Os 4 pilares são visão, intenção, determinação e aptidão. Deixa eu te explicar melhor cada um deles para você. O primeiro pilar, a visão. O erro número 1 da maioria das bonequeiras que não tem resultado é justamente não definir o resultado que querem. Pensa comigo, se você realmente não sabe o que quer, como vai saber se está indo para o lugar certo? Então, o primeiro passo é justamente esse, sentar e escrever qual a sua visão, qual o seu objetivo. O meu, por exemplo, era deixar de atuar como advogada. Para isso, você vai precisar responder algumas perguntas. A primeira pergunta, quais são os seus sonhos? Bebê, a vida é feita de sonhos. São eles que vão te ajudar a se manter no caminho nos dias em que as coisas não ficarem muito fáceis. Então, pega papel e caneta e escreve aí. Se o seu sonho, por exemplo, é ter uma casa na praia, viajar 3 vezes por ano, ter o seu próprio ateliê, escreve aí. Não se preocupe ainda como você vai realizá-lo, só escreve aí os seus sonhos. Segunda pergunta, quais são os seus
principais objetivos profissionais? De novo, escreve aí. Quanto você quer ganhar por mês? Quantas bonecas você precisa vender para atingir este número? E em quanto tempo, a partir de hoje, você quer chegar nesse resultado? Inclusive, tudo é matemática. Se você responder as perguntas acima, já vai ter um certo caminho que você precisa trilhar para atingir seus resultados. Terceira pergunta: como você quer se posicionar no mercado de artesanato? Quando eu estava escrevendo a minha visão, eu defini que atuaria em festas de aniversários e bonecas personalizadas, baseadas na criança que receberia esse presente. Isso foi uma escolha consciente. Isso é o que eu chamo de ter uma visão clara, porque querer vender em todo tipo de lugar, para todo tipo de cliente, é uma enorme furada. Não vale a pena. Defina claramente a sua visão. Quanto mais detalhes específicos, melhor. Mas, tia Fátima, eu não sei quanto tempo levo para fazer uma boneca. Ou mesmo, eu não sei quais mercados eu posso atuar dentro da bonecaria. Nesse momento, eu quero que você responda com o conhecimento que você tem hoje, combinado? Segundo pilar, intenção. O segundo erro da maioria das bonequeiras que não tem resultado é não ter um plano. Se no pilar visão você definiu, por exemplo, que quer ganhar R$3.000 por mês vendendo bonecas em consultórios pediátricos, festa de aniversário, você precisa agora de um plano dizendo exatamente quantas festas ou consultórios eu preciso visitar, quantas cidades eu posso alcançar, quais os tipos de cliente, quantas mensagens eu terei que enviar, quantos nãos você está disposta a ouvir até conseguir o tão esperado sim. Isso é um plano. Inclusive, se você pesquisar mais a fundo sobre vendas, é comum usarmos esses termos de quantos nãos você está disposto a ouvir até conseguir um sim. Vamos supor que você busca clientes no Instagram, por exemplo, e a cada 25 pessoas que você entra em contato, você fecha uma encomenda. Então, você sabe que para vender 10 bonecas por mês, você precisa entrar em contato com 250 pessoas. Isso foi só um exemplo, tá? Só para você entender a lógica, mas que está mais ligado totalmente com o nosso próximo pilar. O terceiro pilar, determinação. Agora que você já definiu a sua visão, a sua intenção, você só precisa de uma coisa: executar. Pois é realmente correr atrás. E é aqui que mora a sua virada de chave. Se você disse que precisa fazer mais de 5, 10 bonecas por mês, faça. Se você disse que precisa aprender a encontrar clientes, aprenda. Se você disse que queria fazer isso como uma terapia e dar as bonecas para entes queridos, então faça e dê. O importante aqui é você seguir o plano que você mesma escreveu. E é aqui que muitas desistem, porque elas até têm os sonhos bem definidos, mas o plano não está muito estruturado e, consequentemente, se frustram ao não conseguirem executar. Então é importante você dar muita atenção para cada um desses pilares. E o nosso quarto pilar, aptidão. Não adianta ter visão, intenção e determinação se quando a cliente fica frente a frente, você não sabe como se comportar. Ou pior, faz uma boneca mais ou menos. Você precisa saber vender? Sim, mas você precisa deixar a sua cliente de boca aberta quando ela vira as bonecas prontas. Criar aquela sensação de uau, que perfeição! E é isso que você estará aprendendo nessas aulas. Como fazer bonecas encantadoras para criar essa sensação. E hoje, nessa aula, pode ter sido o seu primeiro contato com esse universo. E isso é ótimo, mas foi só o primeiro passo. Temos muita coisa pela frente nesse nosso evento que está recheado de pulos do gato. Na aula de amanhã, você irá aprender técnicas incríveis e diferenciadas para confeccionar o corpinho da sua boneca, desde a costura até o enchimento dela. E aguenta aí, se você está pensando, meu Deus, será que eu consigo fazer uma fofurinha dessa sozinha? Calma, o meu objetivo é que você seja capaz, sim, de fazer uma dessas e você terá todo o passo a passo nessa segunda aula. Mas agora, para encerrarmos, eu quero te lançar
lançar um desafio. Se você fez o sapatinho que eu ensinei nessa aula, eu quero que você tire uma foto, posta nos stories e me marca lá no Instagram. Eu tô muito curiosa para ver as suas fofurinhas. E se você ainda não fez o sapatinho, não tem problema. Tira uma print aqui da aula e posta nos stories também e me marca. Eu vou adorar conhecer cada uma de vocês. E a outra coisa, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa primeira aula. São esses comentários que me motivam a produzir essas aulas. E não se esqueça, hoje à noite, às 20h30, temos um encontro ao vivo marcado lá no meu Instagram para tirarem qualquer dúvida a respeito da aula de hoje. E também falarei sobre os tipos de material e equipamento normalmente utilizado para a confecção do sapatinho das nossas lindas bonecas. Eu espero vocês!